Olá para você que está assistindo esse vídeo e nele vamos falar sobre a diástase pós-parto, para que você entenda tudo sobre esse assunto, bem como tratar, e também vamos responder às dúvidas mais frequentes. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, clica no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscreva neste canal. Também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que postar por aqui. Então vamos ao conteúdo. O pós-parto é um momento de grande emoção para as mamães, mas também de grandes transformações em sua vida e também no seu corpo. São diversas dúvidas, incertezas e inseguranças que rondam as cabeças das mamães, e uma delas é se o seu corpo voltará ao normal de antes da gestação. É em meio a este contexto que muitas mamães começam a ouvir sobre a diástase e naturalmente as dúvidas pipocam na sua cabeça. Nesse vídeo você vai entender o que é, como prevenir e como tratar a diástase, além de ter as dúvidas mais frequentes respondidas. Então, o que é a diástase? A diástase abdominal é o afastamento dos músculos da barriga. Então, forma-se um espaço entre os músculos, como mostrado na imagem. Ela é causada pela fraqueza da musculatura abdominal, propiciada pelo estiramento da musculatura do abdômen, provocada pelas alterações hormonais e pelo crescimento do útero. Algumas condições favoráveis ao desenvolvimento da diástase são a gestante ter tido gestação anterior, gravidez gemelar, bebês com peso superior a 4 kg ao nascer e mulheres grávidas com mais de 35 anos de idade. Mas também pode ocorrer fora da gravidez, por exemplo, quando uma pessoa levanta um objeto muito pesado com uma postura incorreta. Esse é um motivo a mais para que as gestantes evitem levantar objetos pesados e tenham cuidado com a sua postura para realizar alguns tipos de movimento. A falta de exercícios físicos e fatores genéticos também podem favorecer o aparecimento da diástase. O tamanho dessa lacuna é geralmente de 1 a 3 centímetros, dependendo da composição muscular da mulher e do tipo de gravidez. Em casos mais graves, pode chegar a 20 centímetros. Algumas mulheres têm uma diástase tão grande que podem pressionar 3 ou 4 dedos em seu abdômen e então afundar, como se houvesse um buraco, porque não tem parede muscular que deveria impedir essa entrada. A diástase abdominal é a principal causa da flacidez abdominal e dor lombar no pós-parto. Embora seja um processo natural, a diástase pode se tornar uma lesão que faz com que a barriga não volte ao normal sozinha após a gestação. Isso acontece com frequência, pois 6 em cada 10 mulheres sofrem com essa diástase disfuncional. E como identificar a diástase? A observação é fundamental para identificar a diástase abdominal. Pode ser que ela venha acompanhada de dores na região lombar, nádegas e coxas, além de problemas de incontinência urinária, refluxo e flacidez. Caso você perceba uma protuberância perto ou acima do umbigo ao levantar peso, tossir, espirrar ou agachar, procure o seu médico para que ele possa avaliar e identificar a diástase. O médico ele realiza esse diagnóstico através do exame físico, mas também ele pode solicitar uma ultrassom abdominal ou tomografia abdominal para confirmar o diagnóstico e verificar o tamanho dessa diástase. E como prevenir a diástase pós-parto? Como já falado aqui, a diástase é um processo natural da gestação, uma vez que o abdômen da gestante ele precisa de ter espaço para o crescimento do útero. Porém, algumas ações podem ajudar para que essa diástase desapareça naturalmente após o parto, nos primeiros 6 meses. Então vamos às dicas. Cuidado com a sua postura. A postura é essencial quando você estiver de pé ou sentada. Em especial quando estiver sentada, faça força levemente para aproximar o umbigo das costas. Esse exercício de contração ajuda bastante. Pratique atividade física. A atividade física ajuda a fortalecer os músculos da barriga. Portanto, faça atividade física de baixo impacto, como pilates, yoga, caminhada e natação, que não tem risco de prejudicar o bebê e trará para você os inúmeros benefícios da atividade física. Intervalo de 2 anos entre gestações. Se você já teve diástase, sabe que a chance de ter novamente uma próxima gestação é grande. Se possível, espere pelo menos 2 anos entre as gestações,
Assim o seu corpo vai conseguir se recuperar 100%. Faça exercícios de respiração. Diariamente, na gestação, inclusive após o parto, inspire e solte o ar completamente até sentir que o tórax e o abdômen estão vazios e contraídos. Faça esse exercício por 5 minutos todos os dias. Essa movimentação relaxa e oxigeniza os tecidos. E como tratar a diástase pós-parto? O objetivo do tratamento da diástase pós-parto é normalizar a região e evitar problemas decorrentes desse afastamento dos músculos abdominais. O tratamento ele variará de acordo com cada paciente e também de acordo com o tamanho do afastamento abdominal identificado. As principais formas de tratamento são exercícios, fisioterapia e ou cirurgia. Porém, o procedimento cirúrgico só deve ser adotado em último caso. O uso de cinta modeladora no pós-parto também pode ajudar. Ela ajuda na reorganização dos órgãos internos e promove mais firmeza para a musculatura do abdômen. Porém, o ideal é que ela seja usada com orientação médica. Evite dobrar o corpo para frente no pós-parto. Quando for trocar a fralda do bebê, por exemplo, procure uma superfície mais alta para evitar a inclinação e caso vá trocar na cama, fique de joelhos no chão para evitar essa inclinação. Se precisar pegar algo no chão, dobre as pernas para evitar essa inclinação também. Exercícios físicos e fisioterapia. Situações mais simples podem ser resolvidas com fisioterapia e exercícios específicos para o fortalecimento dos músculos retos abdominais. Porém, sempre faça exercícios orientados por um educador físico ou fisioterapeuta para que você tenha o máximo de benefícios e não faça nenhum exercício que possa prejudicar ainda mais a diástase. Existem vários exercícios que, ao invés de te ajudar, vão somente agravar ainda mais o problema. Então, faça os exercícios orientados por um profissional. Na fisioterapia, podem ser utilizados equipamentos como o FES, por exemplo, que promove a contração dos músculos. Esse equipamento pode ser utilizado durante 15 a 20 minutos e é muito eficiente no fortalecimento do reto abdominal. Tratamento cirúrgico. A correção cirúrgica da diástase pode ser realizada pelo cirurgião plástico durante a abdominoplastia. Outro procedimento cirúrgico que está sendo cada vez mais adotado é a cirurgia robótica, que tem o benefício de não ter o corte transversal na região inferior do abdômen, mesma região do corte da cesariana. Com a cirurgia robótica também não há o descolamento do subcutâneo e o dreno. Na cirurgia robótica são feitos 3 furinhos perto da púbis e o cirurgião manejará as pinças robóticas para fazer o fechamento da região no centro do abdômen, fixando os músculos com vários pontos internos. O tempo de recuperação dependerá do tamanho da diástase tratada. Agora vamos às dúvidas frequentes. Quais são as complicações da diástase? A diástase, apesar de ser um processo natural da gravidez, ela pode resultar em algumas complicações. Podem surgir dores nas costas e abdominais, refluxo, incontinência urinária e flacidez. A diástase no abdômen pode provocar dor? Sim. Os músculos abdominais têm diversas funções e dentre elas ajudar a sustentar a coluna e também de proteção para alguns órgãos. Por conseguinte, se existe uma diástase e uma fragilidade dos músculos abdominais, há uma maior vulnerabilidade dessa sustentação da coluna, que pode resultar em dores lombares, por exemplo. Além disso, a diástase abdominal também pode causar problemas intestinais e urinários devido a essa maior fragilidade dos músculos abdominal, qual caso é cirúrgico. Essa informação não é consenso entre os especialistas. Portanto, é melhor que, caso você tenha diástase, consulte um especialista para que ele identifique o melhor tratamento para você. A diástase, ela vai diminuindo após o parto. Caso 6 meses após o parto, o afastamento dos músculos abdominais permaneça superior a 3 centímetros, o recomendado é que você procure o médico para que ele avalie uma intervenção cirúrgica. Qual é o tempo de tratamento? O tempo de tratamento vai variar principalmente de acordo com o tamanho da diástase. Geralmente, em diástases com menos de 5 centímetros, em aproximadamente 3 meses com exercícios diários,
é possível ver a sua diminuição. Quando a diástase atinge os 2 centímetros, a partir daí a evolução progride de forma mais rápida. Claro que continuando com a rotina diária de exercícios e lembrando, prescritos por um profissional habilitado, porque existem muitos exercícios que podem piorar a sua diástase. Devo usar cinta pós-parto? O uso de cinta modeladora no pós-parto também pode ajudar. Ela ajuda na reorganização dos órgãos internos e promove mais firmeza para a musculatura do abdômen. Porém, o ideal é que ela seja usada com orientação médica. O tipo de parto pode influenciar na diástase pós-parto? Não. Ela pode ocorrer tanto em mulheres que tiveram partos normais quanto naquelas que tiveram partos cesáreos. Porém, o tempo de liberação médica para a realização de exercícios é maior. No caso de parto normal, ocorre por volta de 30 dias após o parto, e em cesarianas, geralmente esse período para a liberação é de 40 a 60 dias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida que eu vou te responder. Deixe também as suas sugestões. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.